Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Estamos no encerramento da nossa apostila. Viva! A correção dos exercícios propostos na última aula começa na página 43, que eu tinha pedido para você ver lá no material de apoio. Essa situação aqui, a professora enumerou para vocês poderem identificar os quadrinhos, né? Então, na minha cabeça, fica assim. O animal morre, começa a se decompor. Aqui, as partes duras são preservadas entre sedimentos, começam a serem preservadas entre sedimentos. Aqui começa a ter as variações climáticas, que preservam o material no solo. Depois começa a ter as escavações dos paleontólogos, dos geólogos, né? Depende de quem estava fazendo a sondagem do terreno, tá bom? Então, a nossa primeira parte era esta. Aí, na página 44, a gente tinha que ver a respeito do petróleo, né? A gente estava vendo os combustíveis fósseis. Então, daí pergunta quais são os fatores ambientais que contribuem para a formação desses produtos. Daí você tem que dizer que os fatores é a temperatura e a pressão. A temperatura acaba degradando a parte mole e a pressão acaba conservando a parte dura. Qual a diferença desse para esse? E você tinha que dizer que esses são vegetais e esse pode ser vegetais e animais, são matérias orgânicas. E na questão 3, dizia a respeito do uso do petróleo como combustível, né? Por que ele é preocupante. Então, o petróleo ele é preocupante porque ele é não renovável, a gente não pode ficar dependendo só do petróleo como energia, como fonte, porque se ele acabar nós estamos perdidos. O problema do petróleo é a alta poluição atmosférica, ele emite CO2. Esse CO2 provoca um efeito estufa, que agrava mais ainda a condição da atmosfera. E o subproduto do petróleo é o plástico. Então, o problema que a gente tem é que o plástico demora muito para se decompor, a fibra dele é resistente e mata animais marinhos, mata animais migratórios, voadores, mata animais terrestres, os elos de plástico das garrafas PET, né? Então, é um sério problema. Aí, eu falei que dava meio ponto para quem me dissesse o nome desse bicho aqui, tô esperando, não vou dar a resposta. Aí aqui nessa página 46, a gente tem o resumo do capítulo que foi aprendido, e daí aqui era para você ordenar a sequência das camadas do planeta Terra. Então eu fiz um desenho aqui, para entender que a crosta é só essa camada fininha em volta, o manto é esta parte que tem os movimentos que causam os terremotos e o vulcanismo, o magma em movimento. Aí aqui já é o núcleo externo, que está líquido, né? Ele está se decompondo, e esse aqui no centro é o núcleo sólido, feito de ferro, cobalto e níquel, certo? E tudo isso se movimenta. Então, a parte 1 é a crosta, depois o manto e depois o núcleo externo e interno. Na questão 2, era para você ordenar 1, 2, 3 em relação à proximidade do solo, né? Então, aqui a gente tem a litosfera, que é o solo. Depois a gente tem essa primeira parte do solo com a camada de ar, que a gente chama de troposfera. E daí depois vem as sequências das camadas do ar. Então, entre a primeira, onde voam os aviões que a gente vê
é a primeira camada. Depois, um pouquinho mais afastado dessas 3 opções, vem a camada de ozônio. E depois, lá em cima, na exosfera, a 600 quilômetros, os satélites artificiais que ficam monitorando o espaço para a gente. Na página 47, penúltima página da nossa apostila, agora vamos falar só da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre, ela forma os continentes e o fundo oceânico? Sim, ela tem poucos centímetros até 300 quilômetros de espessura? Não, ela chega até uns 70 mil metros, né? Dizem. Eu acho que ela é um pouco maior. Eu acho que ela pode ter uns 150, até uns 200, porque as fossas abissais marinhas, aqui não é lava, aqui não é manto. Então, aqui ainda é crosta. É que o ser humano não conseguiu chegar lá, né? Então, a gente não tem como mensurar. A crosta terrestre é fragmentada em pedaços que nem um quebra-cabeça, que chamam placas tectônicas? Sim. É formada por rocha, minerais e solos? Sim. Ó, aquele desenho que a professora... Claro que a diferença de desenho é um absurdo, né? Então, olha lá. O A é o manto. Aqui ele já está indicando a crosta para o lado de fora. Depois, essa parte laranja, avermelhada, é o A, o manto. Depois, o B é o núcleo externo. E depois, o C, o núcleo interno. Então, o A corresponde ao núcleo externo? Não. Corresponde ao manto. O A é menos quente que o B? Sim. Quanto mais próximo, mais quente. Aqui é 6.000 graus Celsius, aqui é 3.500, aqui é 3 e aqui é 22 graus Celsius. Aqui é 1.000. A pressão suportada pelo C é maior do que pelo A? E por isso C é mais quente. Sim, e a condição de derretimento lá de dentro, o que ficou preso dentro de uma panela, né? Isso aqui é como se fosse um ovo quente, né? A casca já tá dura por fora ali, e daí a clara derretendo e a gema pelando. O A em relação com a lava por onde saem os vulcões. Sim, é a relação que eles têm, né? Para fazer a cadeia de montanhas. E o B e o C fazem parte do núcleo da Terra. O B e o C são o núcleo da Terra, né? É o conjunto, que faz parte do núcleo. No 5 é a formação do solo. E era para você dizer uma rocha que forme o solo. Então, lá no momento do vulcanismo, no processo de vulcanismo, a gente tem a formação da magmática ou ígnea. Então, um exemplo dessas rochas pode ser o basalto, o granito ou a pedra-pome. Na formação do sedimentar, pode ser o arenito, o calcário e o argilito. Na formação de metamórfica, pode ser o mármore, o xisto, o gneiss ou a ardósia. Exemplos que vocês tenham citado. Por quê? Qual o motivo? Que as rochas sedimentares podem manter os fósseis bem conservados. Então, são vários motivos. Os sedimentos protegem o corpo do animal. Os sedimentos mantêm a temperatura mais amena, porque são sedimentos, eles estão separados, desagregados, então passa ar, resfria. Os sedimentos, por não estarem compactados, eles distribuem a pressão e daí não pressiona tanto ao ponto de
esmagar, né? Mantém conservadinho nas características naturais. E daí, qual a relação entre o estudo do fóssil, o que tem a ver estudar fóssil com descobrir a história da Terra? Então, é através dos fósseis que a gente consegue fazer a observação do tempo da Terra, né? Naquele período teve não sei o quê, naquele outro teve outro bicho, naquele outro teve outro bicho. São exemplares de seres vivos que indicam pra gente quem viveu em que época e o tempo dessas épocas, né? A data, a gente consegue medir. A gente consegue compreender como aconteceu a evolução do planeta, a gente consegue montar uma historinha da evolução da vida, e é o registro dessas vidas, né? É como se achassem a identidade de alguém daqui a algum tempão. É o registro que aquela vida esteve aqui no planeta. Alguém sabe como é que faz para datar um fóssil? A datação. Como é que eu sei se o fóssil é do período Jurássico ou do período Triássico? Porque tem transferência de energia de um corpo para outro, né? Então, assim, o alface é comido pela formiguinha, que é comido pelo sapo. Então, se a gente fosse falar, transfere energia para cá, transfere energia para cá. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, de agrotóxico, se eu colocasse agrotóxico no alface, a formiga também ia apresentar agrotóxico e o sapo também ia apresentar agrotóxico. Então, todos os seres vivos são formados por uma substância química chamada carbono 14, tá? Esse carbono 14, ele também é chamado de radiocarbono, porque ele emite irradiação. Então, para matar a fome da formiga, a formiga vai comer uma folha do alface. Para matar a fome do sapo, o sapo vai ter que comer um monte de formiguinha. E daí, toda a energia que estava no alface foi para o corpo da formiguinha. A formiguinha começou a mandar irradiação. Todo o corpo de formiguinha que estava irradiando, que o sapo comeu, começou a irradiar no sapo. E daí, se o sapo morrer, eu tenho uma máquina que consegue identificar a última refeição. E daí eu consigo saber qual foi, através do volume de irradiação, o quanto está irradiando, vibrando aquele carbono 14 nas moléculas do corpo do fóssil, eu consigo saber quando foi a última refeição e daí consigo saber qual foi o período da Terra em que o animal viveu. Legal, né? Essa datação de fóssil. E a nossa última página da apostila 1 é sobre paleontologia, geologia, arqueologia, que são os cientistas que trabalham com escavação. Por que eu falei essas outras profissões? Porque às vezes um arqueólogo está escavando para algum estudo de alguma civilização antiga e ele se depara com os ossos. Então, a descoberta é do arqueólogo. Então, arqueólogo, paleontólogo, geólogo são os profissionais que mais escavam e os engenheiros, né, para fazer a sondagem dos solos, mas os geógrafos e geólogos estão sempre juntos, tá? Então, vamos analisar o infográfico. São os cientistas que acharam uma ossada, certo? A imagem representa os paleontólogos trabalhando, eles estão tentando entender o processo de transformação
dos seres vivos por meio dos fósseis. Aí, a segunda, o fóssil do dinossauro encontrado foi formado há pouco tempo, pois está bem preservado. A camada de solo onde se encontra o dinossauro representa o período geológico a qual esse grupo existiu. Qual frase está correta? A1, A2 e A3, A1 e A3, A1 e A2 e A3. A professora marcou A1 e A3. No texto, no exercício 9, é um poema e vamos ver. O nome do poema é Meu Amigo Dinossauro. Isso é um trecho do poema. Aqui indica que tem uma parte antes e aqui indica que tem uma parte depois, tá? O poema é da Ruth Rocha. A Ruth Rocha escreve uns poemas bem legais e a maioria deles voltado para o meio ambiente, tá? Quem tiver interesse, vamos lá. Meu amigo dinossauro. Antigamente diziam que o petróleo era formado por montes de dinossauros, um sobre o outro empilhado, mas isso não é verdade. Foram plantas e outros bichos que ficaram bem fechados entre buracos e ninhos, sofreram muita pressão por muitos milhões de anos, sofreram muito calor no fundo dos oceanos. Mas então por que o petróleo até parece cigano? Ora aparece na Terra, ora debaixo do oceano. É porque o planeta Terra esteve sempre a mudar. Depois de milhões de anos, tudo mudou de lugar. Qual o processo que está descrito aqui? É a formação do petróleo, né? Ele está falando do petróleo. Aí, qual é a origem da formação do petróleo, segundo o poema? São os animais que ficaram presos em buracos e ninhos. E aqui é para você sublinhar no poema a justificativa, o porquê do petróleo ora aparecer aqui e ora estar lá. É porque tudo mudou de lugar. O planeta sempre esteve a mudar. Tá? Terminamos, meus amores, acabamos a apostila 1. Parabéns para todo mundo que conseguiu acompanhar. Na aula que vem, na aula de número 15, apostila número 2. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.